Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é Prof. Monique e hoje nós vamos falar a respeito de um assunto bastante cobrado nos vestibulares. Trata-se do Segundo Reinado. Porém, antes de nós começarmos a falar a respeito dos aspectos políticos, econômicos, sociais, nós precisamos relembrar do que estava acontecendo no Brasil antes do Segundo Reinado. Então, de uma maneira bastante clara, bastante rápida, nós vamos então revisar esses aspectos. Quando nós falamos do Brasil Império, nós estamos falando do período que vai de 1822 até 1889. Lembrem-se que esse período imperial, ele vai estar dividido em 3 fases. Nós temos o primeiro reinado, como sendo a primeira fase, período regencial e segundo reinado. Então vamos começar pelo primeiro reinado. Aqui estão as principais características do período. Uma forma de governo bastante autoritária, um período caracterizado pela crise econômica e crise política, e digamos que a insatisfação social, ela acaba sendo resultado, ela acaba sendo reflexo dos problemas políticos e econômicos. Vamos revisar então, de uma maneira bem tranquila e bastante pontual, sobre os principais acontecimentos do primeiro reinado. Volto a lembrar, o primeiro reinado, ele é um período bastante curto, ou seja, Dom Pedro I governou por pouco tempo, em virtude da grande insatisfação popular, graças à sua forma autoritária. Então, o primeiro ponto a ser abordado trata-se do processo de reconhecimento. Quando eu falo do processo de reconhecimento, eu preciso lembrar do reconhecimento externo, assim como eu também preciso lembrar do reconhecimento interno. Quando eu falo das questões externas, o principal é vocês lembrarem que, para o Brasil conseguir o reconhecimento de Portugal, foi necessário pagar por este reconhecimento. E isso já gera ali uma dependência muito grande do Brasil com relação à Inglaterra. Ou seja, começamos a nossa história de país independente já contraindo dívidas com a Inglaterra. Quando nós falamos do reconhecimento interno, é muito importante nós lembrarmos que foi um processo bastante violento. Foi necessário o uso da força em várias regiões que se posicionaram de maneira contrária à separação do Brasil com Portugal. Um segundo ponto bastante importante está relacionado ao ano de 1823. Galera, antes mesmo da independência ser consolidada, fato que aconteceu em 7 de setembro de 1822, nós já tínhamos uma assembleia que estava trabalhando, que estava elaborando a nossa primeira Constituição. E essa Constituição, ela ficou pronta e ela foi apresentada para Dom Pedro I no ano de 1823. Quando nós falamos dessa Constituição, a sua organização, assim como o princípio que norteou os trabalhos, é justamente a ideia iluminista. Quando eu falo da ideia iluminista, eu estou me referindo ao liberalismo político, ao anti-absolutismo. E essa Constituição, ela trouxe o princípio da tripartição política. Ou seja, o poder que antes era exercido por um só, agora estaria dividido em 3 partes independentes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Entretanto, quando Dom Pedro ele toma consciência, ele toma nota
do projeto, ele fica bastante irritado e ele acabou mandando prender os parlamentares, por isso que eu tenho o nome, né? Noite da Agonia, e ele optou então pela dissolução da Assembleia Constituinte. Isso quer dizer que todo aquele trabalho elaborado, ele foi em vão, ele foi rejeitado. Passado um ano, Dom Pedro, ele apresentou a nova Constituição. Ele simplesmente criou tudo sozinho? Não. Vários trechos, várias partes, ele manteve o que a Constituição anterior havia elaborado. Mas essa Constituição que ele outorgou, e vamos prestar bastante atenção aqui, ó, para essa palavrinha, essa Constituição que foi outorgada, ela tem um caráter autoritário, porque um de seus artigos criou o que nós chamamos de poder moderador, ou seja, o quarto poder. Quando nós falamos de poder moderador, eu estou falando do direito de veto que o imperador passou a ter. Prof, o que vem a ser esse direito de veto? Se o legislativo, se o judiciário viesse a tomar alguma medida, viesse fazer algo que desagradasse a Dom Pedro I, ele teria o direito de intervir, ele teria o direito de vetar. Eu quero que vocês se lembrem que esse caráter autoritário também está relacionado ao fato de Dom Pedro exercer dois poderes. Dom Pedro exerceu o poder moderador, assim como ele também exerceu o poder executivo. Ainda no ano de 1824, nós tivemos a Confederação do Equador. Nós vamos dizer que essa revolta, ela é resultado da ação autoritária de Dom Pedro em momentos passados. Ou seja, as razões que levaram a população a se reunir e a se revoltar consiste em 1823, dissolução da Assembleia Constituinte, e 1824, outorga da Constituição. Prof, por que nós chamamos essa revolta de Confederação do Equador? Porque a população que se revoltou é justamente aquela região do Nordeste que está próxima à linha do Equador. Nós vamos falar que essa revolta ela teve um caráter popular, ou seja, quem se revoltou, quem se colocou contra, quem pegou em armas foi a população mais pobre. A população ambicionou a separação. Por isso que nós vamos falar que essa revolta ela foi separatista. Ou seja, o desejo era se separar do Brasil e poderem constituir, então, uma república, ok? Então, as três características predominantes da Confederação do Equador consistem em: foi uma revolta popular, separatista e republicana. Lembrem-se que eu tenho o uso generalizado da força. Lembrem-se da execução do Frei Caneca. No ano seguinte, nós temos um outro acontecimento que potencializou ainda mais a insatisfação popular. Trata-se da Guerra da Cisplatina. Quando nós falamos deste conflito, eu estou falando de um conflito travado entre Brasil e a região da Cisplatina. Quando eu falo dessa região, eu me refiro ao atual Uruguai.
Isso mesmo. O Uruguai já pertenceu ao Brasil um dia, era chamada província da Cisplatina. E eles aproveitaram justamente esse período de crise política, crise econômica e instabilidade social para pegarem em armas e fazerem a sua independência. Moral da história: o Brasil foi derrotado. E a derrota do Brasil em um conflito como esse foi uma enorme humilhação. Ou seja, fomos humilhados, perdemos e não ganhamos nada. Um outro acontecimento que reforça a insatisfação social é a chamada questão sucessória. E eu ainda tenho aqui um medo, a insegurança. Quando Dom João VI morre lá em Portugal, o seu herdeiro era Dom Pedro I, justamente porque ele era o filho primogênito, ou seja, o filho mais velho. Então muitos tinham aquele medo, aquele receio em ocorrer novamente a junção do Brasil com Portugal, fato que ninguém queria. Por mais que Dom Pedro tivesse abdicado em nome da sua filha, isso não trazia segurança para a população. A população já estava bastante insatisfeita. Tivemos ainda o assassinato do jornalista Líbero Badaró. O Líbero Badaró, ele era famoso por fazer oposição ao governo de Dom Pedro. Muitos, por mais que não houvessem provas o suficiente, acreditavam que o assassino fosse Dom Pedro I. Para tentar melhorar um pouquinho a situação, para tentar, diminuir ali a insatisfação, foi organizado um grande banquete, uma grande festa. Porém, foi em vão. À medida com que a cachaça começou a entrar, o povo começa a falar o que pensa, um começa a brigar com o outro, que briga dali, que empurra de lá, e de repente nós temos aquilo que nós chamamos de noite da garrafada. Trata-se de uma enorme confusão que evidenciou a fragilidade do governo, um governo insustentável, Dom Pedro isolado. Então nós temos ali, no dia 7 de abril de 1831, a abdicação de Dom Pedro I. Quando nós falamos abdicação, quer dizer que ele abriu mão, E quando eu falo que ele abriu mão, ele faz isso em nome do seu filho, Dom Pedro II. O maior problema é que ele era uma criança, ele tinha 5 anos, não havia condições de governar. E a Constituição era muito clara na impossibilidade, eu não estou falando ausência, estou falando impossibilidade do imperador governar. O Brasil teria que eleger regentes. É o início do chamado período regencial. Muitos vestibulares tratam, esse período da nossa história como sendo uma experiência de caráter republicano. Porque pela primeira vez na história do Brasil, a população poderia escolher aos seus governantes. Mas não se iludam, eu não estou falando de democracia. Eu quero que vocês se lembrem que o nosso voto, ele não era um voto que era aberto, que todos poderiam votar. Não, ele era um voto censitário. Então, aqueles que participaram das eleições eram justamente os membros da elite. Quando nós falamos do período regencial, nós temos aqui um período bastante problemático.
Há quem diga até que foi um barril de pólvora. Nós temos problemas de ordem econômica, nós temos problemas políticos, e para agravar ainda mais esses problemas políticos, eu tenho disputas políticas. E isso incentivava ainda mais a insatisfação social. Nós vamos falar que a principal característica do período regencial foi o fato de ter sido um período extremamente violento. Houveram tantas revoltas que a ameaça de fragmentação territorial, ou seja, de reduzir o território, era algo iminente. Nesse slide nós temos, então, as principais revoltas deste período. Nós temos aqui, por primeiro, a revolta Cabanagem, que ocorre na província do Grão-Pará entre os anos de 1835 a 1840. Essa revolta, ela teve um caráter popular. Eu quero que vocês entendam que a região ela é esquecida, a região não fazia parte das decisões políticas do país e nós tínhamos um nível de miséria muito grande. Quando nós falamos da cabanagem, foi uma revolta de caráter popular e separatista. Opa, separatista quer dizer que foi uma ameaça à unidade territorial. Depois nós temos uma outra revolta, também separatista e também popular, que foi a Balaiada. De novo, eu tenho uma região muito pobre, eu tenho uma região insatisfeita com a cobrança de altos impostos, que desejam se separar, que desejam formar um país independente. Nós temos outras revoltas que não tiveram a mesma, importância, que foi a Sabinada, a Levante dos Malês, que ocorre aqui, na região de Salvador. Mas uma outra revolta que eu quero chamar a atenção de vocês é essa daqui, a Guerra de Farrapos ou Revolução Farroupilha. De todas as revoltas que ocorreram, essa foi a única que deu certo, porque ela foi uma revolta elitista, ou seja, quem pegou em armas, quem se colocou contra o governo, era quem tinha condições financeiras para sustentar esse conflito. Quando nós falamos da Revolução Farroupilha ou Guerra de Farrapos, ela foi separatista, ou seja, se separou do Brasil, proclamou a República e passou a ser um país independente. Eu quero que vocês entendam que então aqui eu tenho a primeira, a segunda e a terceira revolta separatista. Isso quer dizer que o território seria fragmentado, iria, reduzir. Por isso que nós falamos, então, da fragmentação territorial. É uma ameaça à unidade territorial. E é justamente pensando em não permitir que o território seja, reduzido, fragmentado, que nós temos o golpe da maioridade. Eu gosto sempre de refletir a respeito dessa palavrinha aqui, golpe da maioridade. Aconteceu? Sim, aconteceu. Mas foi algo inconstitucional. Grava isso, galera. É importante vocês saberem que Dom Pedro II chegou ao poder através de um golpe. Chegou ao poder de uma maneira inconstitucional.
Por quê? Não estava previsto. A Constituição estabeleceu que ele poderia se tornar imperador com os seus 18 anos completos. E ele se torna imperador do Brasil com 14 anos. Ele ainda não tinha nem completado os 15. E a antecipação da maioridade, ela foi feita justamente visando impedir a fragmentação territorial. Vamos falar um pouquinho a respeito da evolução dos partidos políticos ao longo deste período. Porque ora nós falamos dos liberais, ora nós falamos dos progressistas, ora nós falamos dos conservadores. Então, no momento em que começa o período regencial, nós tínhamos 3 partidos políticos. Então, aqui, eu tenho o início do período regencial, ok? Como o próprio nome já diz, o Partido Restaurador desejava restaurar Dom Pedro I. O Partido Moderador, olha o nominho, não lembra do quarto poder? Eles são favoráveis ao quarto poder, ou seja, eles são favoráveis ao autoritarismo. Mas não era o autoritarismo de Dom Pedro I, mas sim de uma forma de governo autoritária. E por último, nós temos o Partido Exaltado. Esse aqui nós vamos dizer que ele era o mais radical. Radical no sentido de desejo, radical no sentido de orientação política. Eles eram favoráveis a maior autonomia provincial. Mas eu quero que vocês se lembrem que todos os partidos da época eram representantes dos interesses das elites. Elites, sim, porque eu não tenho só uma. Eu tenho a predominante, mas eu tenho os demais, ok? A partir do momento em que eu tenho a morte de Dom Pedro I, não há mais razão para o Partido Restaurador existir. Então surge o Partido Regressista e o Partido Progressista. Ou seja, houve uma reorganização. Eu tenho troca de cadeira, eu tenho mudança de pessoas migrando para outro partido. O Partido Regressista, ele tem a mesma ideologia do Partido Moderado. O Partido Progressista, ele tem a mesma ideologia do Partido Exaltado. Quando nós tivemos a transformação da regência trina em una, eu tenho novamente ali a troca de cadeira. E eu tenho novamente a renomeação destes partidos. O partido que era chamado de regressista passou a ser chamado de conservador. E o partido que era progressista passou a ser chamado de liberal. Tanto o partido regressista como os conservadores defendiam o quarto poder, ou seja, o poder moderador, eram favoráveis ao autoritarismo. Tanto o partido regressista quanto o partido liberal eram favoráveis à autonomia provincial. Percebam que eu tenho a mudança de nome, mas a essência ela continuou sendo a mesma. Galerinha, na próxima videoaula nós vamos começar a falar então sobre o primeiro, sobre o segundo reinado. Nesse primeiro momento nós recapitulamos os principais aspectos do primeiro reinado e do período regencial.
Gostaria muito que vocês fizessem as atividades que vão estar lá no nosso portal, para que na próxima aula possamos então dar sequência. Beijão, fiquem com Deus.